Boa tarde a todo mundo. Estamos ao vivo, né? Como dizem os canais de TV, né, Jonatas? Estamos ao vivo. Muito bem, num agradabilíssimo final de tarde, direto de Lavras do Sul.
mais especificamente dentro do Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul, mais especificamente num evento de celebração da Clínica Remates. Em nome da Clínica Remates, e depois os 3 guris terão a participação deles aqui num momento muito emocional, muito especial que nós preparamos, muito simbólico. Mas em nome deles, de início, eu dou as boas-vindas a todos os convidados que aceitaram ao nosso convite para vir nesse bate-papo dentro de um capão de mato, dentro do Parque de Exposições de Lavras do Sul. A ideia foi, a gente tem um trabalho junto há 4 anos, e em todas as reuniões a gente brinca, falando sério, de que a clínica tem um jeito de trabalhar, né, Martim? Tem o jeito clínica. E este é o nosso jeito clínica. Um jeito simples, um jeito autêntico, um jeito com muito cuidado e muito zelo por cada um de vocês que a gente queria que estivesse aqui hoje. O seu Santo, que é nosso fiel escudeiro, está sempre conosco, e tanta gente amiga que eu vejo aqui. Aproveito para saudar o Renan. Cadê o Renan? Está lá o Renan? Na condição Mazajá de Martigeiro, mas assim como o prefeito municipal. Muito obrigado, Renan, pelo prestígio. E o Francisco Abascal. Cadê o Abascal? Francisco Abascal, presidente do sindicato. Cadê ele? Abraço, meu amigo velho. Obrigado por nos receber na casa de todos aqui do sindicato. Boa. Parabéns aí a vocês pelos 42 anos. Chegou a me apagar a tua pergunta agora, que me pegou de surpresa. A tua sensação de estar aqui, exatamente disso que tu falava, da tua relação com a clínica. Sensação maravilhosa aí, maravilhosa. Isso aí, desde muito tempo, já não sei quanto já faz, que a gente... Nós temos uma coincidência, né? Nós somos de 83, o condomínio Weiler também, condomínio rural Weiler, é o berço da exploração do Brangos até, é de 1983. Então nós temos os 42 anos, já viemos fazendo eventos, desde antes do nosso evento nós já éramos clientes então temos uma afinidade muito grande, sem precisar muita comunicação, né, Lefete? Né, Martim? Meio que no automático? É uma coisa assim, meio que vai acontecendo, um já faz uma leitura parecida com os demais. E tu, Caju, quando tu vinha na estrada de Uruguaiana hoje, o que tu vinha pensando? Por que será que eu fui convidado? O que eu vou falar lá? O que a clínica está inventando? Seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês, mas na estrada eu vinha discutindo qual era se eu vinha pelo asfalto ou vinha pelo chão. Essa era a grande discussão. Passei todo o tempo discutindo por onde nós vínhamos. Não, brincadeira. Mas eu vim aqui porque eu sou co-sogro do Ricardo, eu acho que era a relação com o Ricardo é muito forte, então resolveram me convidar para fazer um costado aqui com o meu amigo. Vou falar da Neneca, da Gleci e da Marilúcia, tá? Porque eu falo só nos homens aqui, não, mas a gente está com eles desde sempre. A gente tem um carinho muito especial por todo esse pessoal da clínica, né? Então eu falei agora das mulheres porque elas também têm seu papel em todo o processo. E estamos aqui por esse convite e me sentindo honrado por ter sido escolhido entre tantas pessoas que poderiam estar aqui, né? Entre tantas pessoas. E no momento que eu sou chamado, eu pretendo, naquilo que for possível, não desapontar, né? Em homenagem a vocês. Muito bem, vocês estão vendo que quem está em casa talvez está começando a entender o formato, é um bate-papo. Nós estamos aqui já com talvez como umas 70, 80 pessoas nos prestigiando. E chegou o nosso terceiro convidado de honra, Zé Alberto Andrade. Seja bem-vindo, meu amigo. Estava no shopping. Não. Ele estava no camarim se preparando. Esses caras não são fracos. Seja bem-vindo, meu amigo. Toma, já sai falando, tu é um cara da comunicação. Não, a primeira coisa, pedir desculpa, né, pessoal. Mas eu estava me lançando na vida artística. Ah, é? É, eu tava lançando... Antigamente seria um CD, mais antigamente um disco. Mas não, tava... Até já aproveito para convidar, tá nas plataformas agora, uma loucura do Gujo Teixeira, com um fundo musical do Marcelo. Eles se arriscaram, eles são mais famosos do que eu, então
Por conta e risco. Reclamações, Gujo Teixeira aqui em Lavras. Elogios mandem pra mim lá na rádio. Mas, em primeiro lugar, desculpa aí, mas acho que a minha relação com a clínica, ela permite até alguns deslizes da minha parte. Não vou abusar, é claro. E estou muito feliz de estar aqui. Estou fazendo desse aqui a minha despedida desse universo pecuário. Tenho compromissos amanhã e depois lá em Santa Rosa. Mas estou muito feliz desde o início do convite que foi feito. A clínica é uma espécie de extensão familiar que eu tenho em Lavras. Desde os... Quantos anos era aquilo? Era 20 ou 30 anos? 20 anos, né? 94. 10 anos da clínica. Quando a clínica completou 10 anos? Quando era clínica veterinária. Então, há 32 anos atrás. Na fatídica história da Pampa. Maravilhosa. Que história foi essa? Que história foi essa da Pampa? Conta rapidamente aí. A minha relação com a clínica é um negócio maravilhoso. Eu nunca tinha feito na Rádio Gaúcha nada a respeito do agro, embora seja produtor rural. Falo produtor rural do lado aqui de vocês, eu tô brincando, né? Mas sou produtor, sou muito ligado ao esporte, mas a minha alma é uma alma de produtor rural. Então, a profissão é jornalista, a formação é jornalística, a vocação talvez é jornalística, mas a alma é uma alma pecuarista, vou dizer assim, não é nem agropecuarista, pecuarista. E aí tá isso, aí cria, claro, que um vínculo cultural que a gente tem, aquelas coisas todas. E eu resolvi dar uma ideia lá na rádio para que nos sábados pela manhã a rádio tivesse uma agenda rural. O que era a agenda rural? Era daquele sábado uma programação de remates que haveria durante a semana Rio Grande afora. Então, a gente era munido de informações através dos jornais, anúncios dos jornais, basicamente era isso. E eu tinha uma agenda lá que eu botava o nome dos... Tem remate aqui, tem remate em Rosário, tem remate no Alegrete, tem remate lá na região de Porto Alegre, lá na Glorinha. Assim eu fazia e chegava no sábado, botava uma trilhazinha, gravava lá e pá! E claro que eu citava, porque na época os escritórios de Lavras e o Clínica acima, assim, eles mandavam sempre, permanentemente, os meios de comunicação eram informados dos eventos, dos remates e que tipo de remate era. Se era um remate especial de aniversário, se era uma feira de terneiro. Então era muito bem detalhado e eu comecei. E aí eu peguei na época, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os endereços dos escritórios e vou mandar carta, fazer fiz com um xerox, fiz uma carta, xerox, assinei todas, aí o original na assinatura, e mandei para os escritórios, sem nominar, botava fulano de tal e botava o nome no envelope e mandei para dezenas de escritórios no Rio Grande do Sul. Alguns eu até entregava, quando tinha uma viagem do futebol para fazer, Pelotas, Bagé eu não vi naquela época, mas outras cidades, Cruz Alta na época tinha lá no Cambará, né, que é o de Cruz Alta, então alguns eu entreguei pessoalmente. E fiquei esperando. De certa forma eu fiquei surpreendido, porque de Lavras da clínica veterinária chegou para mim não só o dia dos remates, chegou um informativo, com uma forma que nós jornalistas apreciamos muito. Aquilo ali era a verdadeira assessoria de imprensa, um boletim, uma revista mensal que o escritório fazia com datas de remate, com matérias, reportagens. Isso não tinha em outro escritório do Rio Grande do Sul. Eu recebia uma agenda, assim, uma folha, temos remate tal, dia tal, tipo agenda de artista, assim. Profissional. Profissionalíssimo. E nós estamos falando de 1990 32 e pouco, anos atrás. Baixo, antes dos 30 anos. Antes de 94. Antes dos 10 anos. Não tinha celular. Não, mandei por carta. Selei tudo. Aí botei na caixa do correio. Cara, eu fiquei muito impressionado. E, claro, isso aí, a coisa da comunicação é isso. E atenção, futuros anunciantes, e eu recomendo, anunciem. A gente cria vínculo de amizade, cria vínculo de respeito profissional. Aquilo ali é respeito profissional. Eles respeitaram o profissional da comunicação que dava o recado, e quanto mais eu recebia material, mais eu valorizava aquele recado. O Caju conhece essa relação recente. E eu fiquei fascinado, e daí eles também parece que se agradaram de mim. Me convidaram para vir sortear uma pampa no remate de fim de ano dos 10 anos da clínica veterinária, naquela época, aqui em Lavras, nesse parque,
nessa pista que era completamente diferente. Hoje é uma pista modelo FIFA. Já naquela época era muito boa, mas hoje ela é padrão FIFA. Aliás, melhor que muito estádio da FIFA, muito melhor. E tem um post meu que vou botar agora, inclusive, que eu faço essa explicação. Então, e assim foi a relação. E a partir daquilo, a única coisa que eu não vim descobrir o ano passado, é que o João, o Lafayette e o Martim não eram irmãos. Eu tive até o ano passado essa certeza. Até o ano passado eu tinha essa certeza. Aí numa live eu disse, olha, impressionante como vocês têm uma empresa de família, né? É uma empresa de família. E os irmãos, vocês não... Não, mas nós não somos irmãos. Por isso que o negócio deu certo. Por isso que dá certo. Eles são melhores que irmãos. E essa é a minha relação. Como é que tinha de eu ficar fora? E ainda ano passado me fizeram o desaforo, que repetiram esse ano, junto com os outros escritórios, de me botar a cavalo no rebate. Aí, trabalhar. Aí botando. Não, trabalhar nada, aquilo ali botar pra trabalhar. É dar algodão doce pra criança. Tá bem então, Zé. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Mas eu tava explicando, vocês estão vendo que tá rolando um assado aqui atrás, né, João? O João Vitor tá se virando ali, tá bonito. Vocês já estão provando e degustando carne de Lavras do Sul, da Ouro do Pampa. Vão se chegando, vão aproveitando. Vocês não precisam ficar quem tá aqui não precisa ficar tão formal assim, todo mundo olhando para nós. Vocês fiquem bem à vontade, tomem a cervejinha de vocês, porque este foi o ambiente que foi criado. Por assado vai ter tais pessoas conversando. Assado vai ter tais pessoas conversando. Vamos lá, vamos fazer um happy hour bacana. Eu acho que eu estou muito à vontade nesse ambiente. E eu acredito que todos vocês... E eu acho que a gente tem que falar menos e comer mais, né? Então eu acho que eles vão ser breve, né? Vão ser breve no papo, mas eu acho que agora tu já deu, né? Já soltou. Quem quiser pode chegar. Então tá. E depois também soltou. Quem quiser pode chegar. Então tá. E depois também temos vinho, não? Mais tarde também, não? Não. O cara se empolga e começa a prometer as coisas, tá vendo? Ele não participa da organização e ele já começou a prometer coisa pros convidados. Mas essa é uma característica, né? Tu conhece bem. Weiler, há poucos dias atrás, tu fizeste qual edição do teu remate? Desse modelo foram 13, 14 anos. 14ª edição do remate presencial aqui. Desse modelo, sim. E este parque se presta muito para isso, né? Também vocês, família Weiler, muito parecida do jeito clínica, e até porque operam junto esse momento comercial, o Caju estava aqui também, fazem disso, aproveitam a beleza natural desse parque, o momento de confraternizar, tu sempre faz questão que teus convidados sejam bem recebidos. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, a gente poderia estar fazendo tudo isso num estúdio, com ambiente 100% controlado, super exclusivo para 2 ou 3 pessoas, mas a civilização, a humanidade está precisando um pouco mais disso aqui, né? Como é que tu enxerga esse tipo de momento aqui? Bom, quanto aos eventos que nós viemos fazendo, eu te digo que nós nunca deixamos de fazer presencial, né? Até naquele momento da pandemia nos foi sugerido, vamos fazer virtual, vários fizeram virtual. E, não, vamos seguir no presencial. E esse ano, então, nós tivemos a satisfação de ter uma casa cheia, uma casa né, bem com assíduos. Vários estão aqui, vários são amigos. Bem prestigiado? Clientes, bem prestigiado o evento. E, pô, vou te dizer, chegando do nosso parceiro aí, vou dizer que é um privilégio estar nesse ambiente, com o Caju, meu co-sogro, Zé Alberto Andrade, que se ele não me conhece, eu conheço ele desde bastante. Zé Alberto, vou te dizer, está aqui minha esposa, que tinha que aturar em alguns momentos eu ligar a Rádio Gaúcha na madrugada, durante daquela Copa que o Jaime Copstein cediu o horário para vocês, na madrugada, nós morávamos no Uruguai, cuidava de uma fazenda que não tinha luz, e o rádio a pilha funcionava, a AM da Gaúcha entrava rachando lá. Copa do Penta? Foi antes da Copa do Penta, eu acho. Da madrugada? Da madrugada foi a do Penta. Que espetáculo. Que ano foi aquilo? 2002. Cara, foi 2002. Acho que foi. Então tá. Foi essa aí. Alcides Pilau. Respirou? Tomou um pouco d'água? Não tomou água ainda, né? Vamos ver uma água pro Pilau ali, por favor. Eu fiz uma pergunta que vai calhar bem pra ti aqui. Já fiz a pergunta pros outros.
Quando tu estavas vindo para Lavras do Sul hoje, quando tu recebeu o convite aquele dia para estar aqui, o que te passou na cabeça? O que te remete Clínica Remates, Lavras do Sul e esse tipo de momento aqui? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, muito boa tarde a todos. Ei, professor Nabinger, em quanto tempo? Bom, uma das razões de eu estar hoje em Lavras está na nossa frente aqui, né, professor? Bom, quando eu falo em Lavras do Sul, para mim, me recorda boa parte da minha vida como profissional na área de pecuária, né? Foi talvez o município que eu mais percorri fazendas no estado, ou com certeza o município que eu mais percorri fazendas e construí amigos dentro do Rio Grande do Sul foi aqui em Lavras, né? Eu acho que se não me falha a memória, eu acho que foi um período aí de 5 anos que via Sebrae eu frequentei várias propriedades do pessoal aqui, veio o seu Santos aqui que me aturou um bom tempo, né? E é uma satisfação muito grande sempre vir aqui, e a Clínica Remates até hoje é marcante na minha vida na comercialização de gado, né? Pelos eventos que a gente faz junto, pelas oportunidades que nos agregam cada vez que eu venho a Lavras. Outro dia aí no Lafayette dizia, Pilar, cada vez que tu vem a Lavras, tu vem com algum intuito, né? Então, e hoje o intuito é de ser muito valorizado pela Clínica Remates e por essa terra que eu gosto tanto, e participei por vários anos aqui, né? Nesse sindicato aqui que é maravilhoso, né? Tá bem, seja mais uma vez muito bem-vindo. Zé e Caju, vou nomear vocês os dois, tá? Tem uma pergunta aqui que eu queria conversar com vocês, que é sobre a importância, porque veja, né, a clínica trabalha há 42 anos, boa parte do lado ao agronegócio, para a empresa que quer colocar a sua cara de forma inteligente, que quer participar de um mercado cada vez mais disputado, muito concorrido, enfim. Queria a tua experiência sobre isso. Bom, eu acho que na minha primeira resposta eu já, através do exemplo da clínica, eu mostrei a importância que tem. Seja diretamente para o negócio, que é o mais importante, mas na questão até da afinidade, uma afinidade que pode começar pessoal para terminar, para seguir comercial. Eu acho que isso é fundamental. A minha relação com a clínica é o maior exemplo. E é uma coisa que não foi pensada assim, eles não faziam aquele informativo por causa do Zé Alberto, é óbvio. Eles faziam porque já tinham um pensamento que a comunicação é necessária. E que aquilo naquela época era algo não é inédito, porque havia outras leiloeiras, outros escritórios, mas não daquela maneira. A maneira de fazer um misto de um boletim, pequena reportagem, agenda, curiosidade no sentido de conselho, tipo assim, eu me lembro que tinha dicas de sanidade animal. 1990, cara, 90, sabe? Olha que coisa. E aquilo ali é um exemplo do que hoje a gente, mais do que nunca, precisa fazer. Eu falo isso como produtor rural, a necessidade que a gente tem de esclarecer. Se naquela época era se fazer, mostrar, hoje em dia eu acho que essa já é uma segunda. Somos diferentes. Nós somos, não. O Rio Grande do Sul é uma exceção. Por exemplo, quando fala, ontem mesmo, na palestra de abertura, foi mostrado lá pelo nosso presidente da Farsul, o Domingos Velho Lopes, um mapa do Brasil segundo a visão do exterior, que era um mapa em que tudo é Amazônia. Então nós temos que esclarecer que o Rio Grande do Sul é diferente da Amazônia, que a gente tem coisas aqui que são diferentes. Então a necessidade da comunicação está aí também. Não é comunicar só de produtor rural para produtor rural. Essa existe. Essa é exatamente o que a clínica faz há muito tempo. Mas tem uma necessidade macro, é comunicar para o mundo exterior, aquele que não sabe por que vaca tinha guampa e agora tem menos guampa, sabe? É bem assim. Eu levo na Expo Inter, a gente faz programas de lá, e todo ano eu tenho um produtor, uma produtora que a gente, no melhor ambiente possível, que eu apresento para eles uma vaca. Eles não conhecem, nunca viram uma vaca ao vivo, assim, de chegar e poder tocar. É para esse público que a pecuária que tem que se comunicar. E acho que até tem que achar o jeito. E agradeço muito o Caju, que esse ano, já do ano passado,
A gente está tentando criar um jeito, Caju. E tu tem toda a razão e deixo para ti agora essa sequência, porque aí é o lado de quem está sentindo muito mais, às vezes, as coisas de preconceito e da necessidade. Isso eu deixo bem claro para vocês. Muitas vezes o que se diz de inconveniente em relação à pecuária, à agropecuária, ao agronegócio, não é pela má fé que a gente acha que é. É por desconhecimento, sabe? É feito de maneira quase inocente, assim. É muito fácil entender coisas erradas. Então levemos a elas as coisas certas. Mas sem ranço. Zé, vamos convencendo. Zé, assim, tu falasse uma coisa muito, muito forte. E nós tivemos, graças ao advento da pandemia, nós tivemos que nos preparar. Né? E aí mudou a chave e a gente começou então a parar. Né? E aí mudou a chave e a gente começou então através de... Fomos feitos para algumas coisas, então a gente tem que buscar gente que entende. E criar, por exemplo, a Maura é de outra... Ela não é da mangueira, não é da bateção do martelo. Ela está pensando coisas diferentes, fora da caixa. E isso aqui é um pensamento fora da caixa. Nós estamos saindo de lá, lá do meio da multidão, e nós estamos vindo para um lugar assim aconchegante, pensando fora da caixa. Eu tenho certeza que todos vocês vão sair daqui, puxa, que coisa agradável, que coisa mais acolhedora que foi aquele encontro. Né? E isso eu acho que nós temos que fazer. Nós temos que pensar um pouquinho fora do que as coisas estão acontecendo e, graças a Deus, que a gente começou a se movimentar. Essa comunicação falha do nosso setor, eu acho que ela começou a ter mudanças significativas e eu acho que isso vamos tentar aprimorar. Para dar apenas uma mão final, porque eu queria ouvir o Pilau e o Weiler num outro assunto, mas ainda sobre comunicação, né? Eu não gosto, Zé, quando a gente ouve repetidamente de muitas pessoas, e tu é um porta-voz nosso, quando dizem que o agro se comunica mal. Eu acho que a gente já se comunicou mal lá no passado. Eu acho que a gente evoluiu muito, sobretudo com as ferramentas que este homem produtor rural tem. Pensa, ele é um produtor rural, ele é um criador de animais, e dali ele tira e realiza uma atividade econômica. Só que a fazenda de ontem, a estância de ontem virou uma empresa. E isso passa por um preceito de comunicação. Só que é bem verdade que a turma da cidade, ela gosta do agronegócio. É mentira que ela não gosta. A maior parte gosta do agronegócio. Uma boa parte desconhece o agro, como tu estava dizendo. E uma parte pequena fala mal e incomoda. Só que essa faz barulho. É uma chuvinha de pedra nesse telhado de zinco aí. Ela faz bastante barulho. Então é isso que acontece. Mas, Pilau, nós estamos chegando aqui em novembro, vou mudar completamente a prosa agora, até porque o objetivo é nós sermos bem dinâmicos aqui, porque nós temos um momento bem especial debaixo desses dois pavilhões aqui da nossa frente. Nós estamos estamos em novembro, reta final do ano de 2025, está chegando, tudo está pintando aí um novo ciclo pecuário, uma positividade tomando conta do setor. O Brasil tropical já começou uma reação de preços até, de certa forma, antes do sul do Brasil. Por estar dentro de um evento, de uma empresa que vende, que trabalha com comercialização, como que tu vê esses próximos 2, 3 anos pela frente do mercado de comercialização de gado comercial no Brasil? Bom, Griselé, eu vejo com otimismo. Né? Um otimismo que faz parte de um período de retomada, né, de virada de ciclo. Eu, bem mais jovens que os demais aqui, mas já acompanhei pelo menos uns 4 ou 5 ciclos pecuários durante a minha atividade profissional. Eu digo segurança em cima do que sinaliza o mercado. Vamos voltar assim, basicamente, na questão técnica, né? Hoje a gente tem uma distribuição de alimentação para o gado muito mais acomodada durante o ano, mais opções, né? Aqueles vazios, de certa forma, pelos avanços tanto tecnológicos como de entendimento, né, de como funciona a nossa pecuária brasileira, a gente consegue... Cita, seja que venha um ciclo positivo, uma mudança positiva, mas eu digo que, como pecuarista, nós estamos falando de pecuária, tem que perseverar
O pecuarista tem que ser persistente. E eu, ao longo desses anos, 42 anos aí lidando, já passamos por ciclos, o pecuarista tem que saber que ele pode encarar uma descapitalização eventual. Depois vem o momento de uma certa bonança, seja entre a relação custos e preços favorável, ele consegue já equilibrar a balança, ele pode retomar um crescimento, mas eu acho importante ter consciência que tem momentos também difíceis que tu consegue, através da persistência e passar por um período certo de certa descapitalização, mas ter consciência que fazendo o dever de casa, fazendo um bom feijão com arroz e aproveitando esses momentos que passam, tu tem um efeito positivo dentro do teu negócio. Muito bem. Quando vocês foram convidados para vir aqui, os 4, há 30 dias atrás, mais ou menos, a Clínica Remates deu para vocês a bainha da faca e não entregou a faca, né? Diz que vocês teriam que vir a Lavras para receber o presente de vocês. Espero que vocês tenham lembrado de trazer uma moeda cada um, senão vocês vão ter que achar uma moeda depois. Não precisa ser agora, mas depois vocês vão ter que presente. Pode ser um Pix hoje em dia, né, Lafayette? A gente aceita Pix, né? Pode ser, não tem problema nenhum. Mas pode deixar aqui, por favor. Obrigado, Mauro. Antes de falar das facas e de chamar aqui os 3 anfitriões, os 3 guris da clínica, como a gente chama eles, que não são irmãos, são 3 grandes amigos, eu queria só deixar um recado também de que vocês percebam, e eu vi o Adalto aí, cadê o Adalto? Tá ali o Adalto, ali, ó. Com o Adalto e com o pai do Adalto, com o Fernando Adalto, foi alguma das pessoas que eu tive as conversas mais elaboradas sobre estratégias de valorização de carne do Pampa Gaúcho. E eu imagino que tu devas estar feliz diante do que tu vê em Lavras do Sul de um evento como hoje. Basicamente o que tinha aqui hoje nesse evento, e foi assim ontem, vai ser assim amanhã, e é o que tem nessa churrasqueira aqui, tem raça diferente, mas só tem lavras aqui. E uma melhor que a outra. E eu acho que isso é um grande mérito de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos, por muita academia, por muito conhecimento, por muitos produtores, que infelizmente não são a maioria, não é a grande realidade ainda, mas está mostrando que é possível, Adalto. Então acho que isso também é um recado muito importante de uma evolução de um evento que a gente percebe aqui. Para cortar esta carne que não precisa muita faca, mas a Clínica Remates então passa as mãos de vocês, de cada um de vocês. Agora sim está completo o teu kit. Tá aqui, ó. A primeira moeda tá aqui, ó. Aqui tá o teu presente. Os caras se organizaram, hein? Aqui tá o teu presente, Alcides Pilau. E aqui, Zé, tá o teu presente. Eu queria convidar o seu João. Vem aqui, seu João, Martim. Cheguem pra cá, Lafayette. Vamos tirar as cadeiras aqui. Queria que os 3 guris perfilassem conosco aqui. Cheguem aqui, cheguem do nosso lado aqui. Vamos tem que caber todo mundo na câmera ali, ó. Olha lá, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó, seu João. E eu queria, diante de todos os convidados, então, mais uma vez, que nos deram a honra de vir até este Capão de Mato para comer um assado e conversar e tomar uma cerveja e se divertir, eu queria que vocês respeitosamente reconhecessem o trabalho, o empenho, a seriedade, o jeito genuíno que essas 3 figuras aqui trabalham. O Martim e o seu João Lafayette são pessoas muito especiais. Muito especiais, a empresa está num momento muito especial. Tem a ver com uma jornada que começou há 5 anos atrás, onde eles decidiram aumentar a participação dos filhos como pessoas críticas, como pessoas que acham que dá para fazer mais, que dá para fazer diferente. As esposas, como muito bem nominou, muito além do papel de esposa, são companheiras guerreiras que estão ali dando suporte para tudo. Um time, uma equipe, tanto de leiloeiros, o pessoal do administrativo que faz um trabalho simples, mas bem feito. Então queria reconhecer com uma salva de palmas o trabalho desses 3 guris.
E queria passar a palavra para vocês os três, para vocês dizerem rápidas palavras aqui para os nossos convidados, para nós encerrarmos a nossa transmissão, não antes, sem falar para eles o que tem debaixo daquelas duas bandeiras ali. E essa eu vou deixar para o Lafayette no final. Vamos começar com o seu João aqui. Boa noite a todos, principalmente aos que eu ainda não cumprimentei pessoalmente. Mas o que eu poderia dizer aqui numa hora como essa? Só agradecer, é agradecimento. Agradecer por a nossa trajetória, por a gente ter chegado até aqui e agradecer a presença de todos vocês. Tanta gente importante participando conosco, todos os convidados, gente da casa. Muito obrigado mesmo. Bom, eu também só tenho a agradecer a todos. Eu me emociono. Então, eu vou dar uma respirada e é só agradecimento. Estou muito feliz com a presença de todos. Muito obrigado. Chamar? Neneca, Marilúcia e Glessi, cheguem para cá. Eu acho que as pessoas que estão tendo privilégio, isso aqui é um privilégio, né? Esse aqui é o palco do nosso almoço durante de 40 anos, 42 anos que a gente faz remate. Eu acho que 80% dos remates a gente almoça aqui, né? Então, tem histórias até curiosas daqui de gestão. O Ricardo está aqui do meu lado e num dos remates dele veio uma pessoa de fora importante financeiramente, mas era uma pessoa especial. E ele preocupado, de repente, porque nós íamos almoçar aqui, eu recebi ele por aqui, não me lembro bem direito, num café, alguma coisa. E a pessoa ficou encantada com isso aqui, né? Então, eu acho que as pessoas que estão aqui não têm ideia, porque o parque vocês já viram, né? O tamanho, a maneira que foi mudado o pavilhão e como tem coisa boa aqui hoje. Mas isso aqui é a forma simples, muito parecido com a forma simples do jeito que a clínica é. E também eu só tenho a agradecer os nossos convidados aqui, né? O José Alberto, o cara que faz, não é 40, mas 32 e mais alguns, né? Anos que a gente nos acompanha, privilégio. Ricardo, por toda a trajetória que a gente tem tido. Pilau, há pouco tempo a gente vem se conhecendo, né, Pilau? Mas se identificou muito, né? Em curto prazo. O Caju aí, a gente também conheço, não é de muito tempo, mas parece que a gente bateu o olho e se identificou muito. E agradecer, já que eu digo sempre, conto essa história, né, o Graceleiro também, agradecer o nosso consultor aí que fez teve essa ideia de nos botar aqui em cima das pedras, no nosso ambiente. Mas muito bom. Mas queria agradecer também as nossas esposas, né, que eu digo sempre, estava dizendo, o homem sempre, a mulher complementa, os dois se complementam, mas o homem precisa e a mulher é um guia, né? E a gente, graças a Deus, tem 3 guias muito bons do nosso lado. E isso tem feito as coisas acontecerem, né? Obrigado mesmo a todos, equipe, todo o pessoal de trabalho, o pessoal que trabalha nossa equipe de trabalho aqui, os guris que estão recebendo, inclusive, animais ali. Todo mundo, tá? O campeiro, o pessoal que veio aí. Obrigado mesmo, tá? Obrigadão. Vamos ali falar da maquete? Então tá bem. Oi. Tem que terminar em seguida, porque senão vai cair. Tá bem. Tá bem. Bem, pessoal, então agora, Geirinha, nossa live está terminando. Esse momento é muito importante para nós, eu até não enviei ainda o que tem aqui embaixo, mas vocês já devem sabendo, dentro da nossa agenda, né? Nós criamos um evento no final do mês para homenagear o pavilhão, do qual foi o pai que fez, né? Que botou abaixo as mangueiras na época, teve uma iniciativa, a força e tudo aquilo que ele queria fazer na época e nós somos fruto disso, né? Eu, Martinho e o João começamos naquela época, estamos até hoje. Então a gente vai fazer um remate, né, dia 29, homenagem à pista de remates que completou 40 anos, agora em 2025, tá? Já gostaríamos de convidar a todos para participar conosco nesse dia importante para nós aí, né? O tio Nilton, como era carinhosamente chamado, foi a pessoa que deu e essa referência eu acho que permanece até hoje, né? Estava comentando com o Francisco e os presidentes que vieram, Fernando Adalto e tantos outros, souberam conservar a forma simples de ser de Lavras do Sul. E por isso que vocês todos que estão aí, estão surpresos
e agradecidos por tudo que estão vendo aqui, né? E esse momento aqui consolida isso aí. Tá? Obrigado a todos por partilharem conosco esse momento também. Só reforçando o que o Lafayette falou, para quem é de fora, quem não conhece, o pai dele, o Nilton José de Souza, meu primo, primo do Martim, foi presidente desse sindicato e na época ele era um visionário. Ele fez o que ele fez naquela época, final do ano de 84, desmanchou um pavilhão de madeira de remates que tinha aí, tipo um local de campanha na época, e começou a erguer esse pavilhão desse tamanho. Em 6 meses o pavilhão foi inaugurado. Ele começou a construção na feira de novembro e na feira de maio o pavilhão foi inaugurado. Até hoje já sofreu algumas reformas, não está a mesma coisa, mas a base é a mesma. Mas o que ele fez na época, ele foi um visionário, um homem que enxergava longe, um baluarte na pecuária lavrense. Muito bem, Roberto. Encerrado. Tá bem? Obrigado. Vamos comer uma carne e seguir tomando uma cerveja, então.